Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, me apresentando de novo aí, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina, advogada, inscrita aí na OAB São Paulo. E hoje nós falaremos aqui de um tema que tá tendo aí muita dúvida, né? Um tema um tanto quanto assim, pelo menos para mim, né? Esquisito, né? Que provavelmente eu não sei se vai ser amparado pelo Código Civil, como eu falei na semana passada, né? E é um tema que está sendo objeto de muitas perguntas aos advogados e advogadas, né? Que muitas vezes se confunde e eu venho aqui para esclarecer, porque até eu muitas vezes eu acabo me confundindo, né? E eu vou dar minha opinião como advogada, como pessoa e assim, aí vocês comentam, compartilham, né, qual a opinião de vocês a respeito desse assunto, né, que chegou a virar uma pauta aí bem estranha no Código Civil e que de início, né, eles não, a maioria dos juristas aí que formaram a comissão para lançarem aí o anteprojeto ao Congresso Nacional, aí não queriam que colocassem porque poderia confundir a cabeça da população, né? Mas muita gente está querendo isso, né? Pode ser que com as sanções, vetos e algumas mudanças feitas tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, até mesmo pela presidência aí da República, né? Pode ser que vire um tema de regulamentação pelo novo Código Civil, que é um tema, né, que já temos aí o casamento, temos contrato de união estável, a escritura de união estável, e temos agora o contrato de namoro, né? Tem uma amiga minha que ela, acho que só mês passado, ela pegou 2 contratos desse de namoro, ela é especialista em direito de família e ela pegou 2 contratos desse em um mês, né? Ou seja, o pessoal tá querendo mais e mais fazer. E para mim é um tanto quanto esquisito, é um tema esquisito, né? E vamos falar aí, esclarecer um pouco, né, o que é o contrato de namoro, como que procede esse contrato de namoro, né? Pode ser um contrato aí verbal, pode ser um contrato escrito, reconhecido firma em cartório, né? Esse contrato, muitas vezes, muita gente pode se confundir com o contrato aí de união estável, né? Porque ainda mais com os entendimentos atuais dos tribunais superiores, né? Tanto do STJ quanto do STF, que agora para caracterizar a união estável não precisa mais morar na mesma casa, né? Então, realmente pode ser aí que confunda a cabeça de muita gente, né? Para quem sabe, né? O período de namoro é um período onde duas pessoas ainda estão se conhecendo, né? Então, para mim é meio estranho essa questão de contrato de namoro, porque essas pessoas elas estão se conhecendo e o namoro, né? Que nem uma união estável ou um casamento, ela é consequência de um namoro, né? E a primeira coisa que se vê quando você está namorando alguém é justamente você conhecer essa pessoa, né? E o primeiro sentimento que vem, né, no namoro é o amor, né? Então, assim, pode confundir muito questões racionais, jurídicas, com questões emocionais, né, psicológicas. Então,
assim, o contrato, no que consiste, né? Como proceder no contrato de namoro ainda está muito vago, né? E tem um professor, excelente professor, que fez parte foi um dos principais aí da comissão de juristas, que apresentou o anteprojeto do Código Civil novo, que eu tive palestra com ele. Quem é advogado e estiver me assistindo, com certeza, né, admira muito esse jurista na área de direito civil, que é o professor Flávio Tartucci. Ele mesmo se declarou contra, né, o contrato de namoro, porque é uma coisa assim que o namoro, né, ele pode ser desfeito a qualquer tempo, né? Então, contratualizar isso seria um pouco esquisito, né? Se você contratualiza uma coisa, então não está envolvendo o sentimento, né? Assim, eu acho que, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que muitas vezes pode exceder uma coisa, né? A razão pode exceder a emoção e vice-versa. E no que consiste, né? Vamos falar agora de uma forma mais racional e jurídica. No que consiste, né, o contrato de namoro? Mais ou menos, né? Funciona como se fosse quase, muita gente vai confundir, um contrato de união estável também, né? E você já tem algumas, é óbvio que quando você vai namorar alguém, né? Você já vai ter algumas coisas, né, que são de sua propriedade ou de sua posse, né? Coisas pequenas, pode ser coisas pequenas mesmo, né? Não precisa ser grandes coisas. Esse contrato de namoro o pessoal tá fazendo mais para proteger patrimônios, né? Tanto de uma parte quanto de outra parte. E assim, geralmente eu tô vendo assim, ao meu ver, é um pessoal mais velho, né? É uma cartela de cliente mais velho, né? Os mais novos eu não sei se preocupam com isso, né? Mas é como se fosse um contrato de união estável, tá? Preservando as suas propriedades, né? Para caso não acabe o namoro, você não tenha que dividir essas propriedades que você já tem, né? Essas pequenas propriedades e posses que você já tem com seu namorado ou namorada futuramente. Se esse namoro não durar, se esse namoro acabar, né? E essa namorada ou esse namorado vier a reivindicar alguma propriedade sua, né? Por exemplo, um presente que você deu de Dia dos Namorados, né? E pedir para devolver, gente, tá bizarro, tá? Devolver esse presente, né? Você reivindicar, você pode fazer um contrato, né? Falando isso, tá? Colocando cláusulas assim, né? O contrato de namoro está consistindo mais ou menos nisso, tá? Como eu não sou exatamente da área de família, eu sou mais da área consumidor, né? Então, eu tô tentando aqui ligar os pontinhos, né, para explicar para vocês mais ou menos no que pode consistir um contrato de namoro, tá? Então, assim, são para a preservação de pequenas propriedades, isso eu falo para casais mais jovens, tá? Agora, para casais mais velhos, que muitas vezes já tem uma casa ou já tem um carro, uma moto, né, propriedades maiores, né, eles já fazem esse contrato de namoro já preservando essa propriedade também, né, para que o futuro namorado, namorada, né, se acabar esse namoro, ele não reivindique na justiça, né, esse bem, né, seja essa casa, esse carro, ou essa moto, enfim, né, essa grande propriedade, né, alegando que viveu uma união estável, né, com aquele namorado ou com aquela namorada, tá? Então, o contrato de namoro consiste mais ou menos isso, tá? Vale tanto para um lado quanto para o outro,
tá? Juridicamente falando. Eu não sei se isso vai ter amparo legal, tá? Os juristas não queriam que isso tivesse amparo legal, né? E realmente eu concordo, tá? Porque realmente o namoro é uma fase em que você tá conhecendo a pessoa, o sentimento é a de paixão, de amor, né? E assim, se for para você ficar vendo bens e interesses, né, financeiros em relação a outra pessoa, então é melhor você fazer um contrato de união estável ou casar com a pessoa, né? Seja em qualquer comunhão aí, né? Comunhão parcial, universal, separação total, né? Seja lá qual regime você escolha, né? Mas eu acho que o namoro é uma fase muito emocional, né, para você ficar já pensando, já querendo namorar, pensando em interesses financeiros e assim, propriedades da outra pessoa, né? Infelizmente, né, eu penso assim, né? Mas infelizmente, sei lá, eu acho que, né, eu imponho um limite, né? Mas eu acho que infelizmente o ser humano não tá mais pensando assim, né? Acho que não pensa mais no sentimento das coisas, né? Acho que já tá vendo o namoro de outras formas. E eu assim, sinistro né? Eu queria saber muito a opinião de vocês, sabe? Comentem, compartilhem, curtam, né? Quem tiver interessado em fazer um contrato de namoro, né? Conhecer alguém, compartilhe esse vídeo também, tá? Para ver se vale a pena, tá? Porque muitas vezes pode não valer a pena, tá? E para mim é um tanto quanto estranho, porque o namoro é aquela fase emocional, né? Aquela fase de paixão, de amor, que você tem amor por aquela pessoa, né? Então é uma coisa assim meio estranho. Para mim é meio estranho, né? Porque você está com a pessoa por amor ou você está com a pessoa por interesse, né? Mas pelo que eu estou vendo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas estão umas com as outras por interesse, né? O que faz aí o nosso ordenamento jurídico e, né, chegar a esse ponto, né? A ter que regularizar um contrato de namoro, né? Que nem deveria existir, na minha opinião. Então, assim, vejam o que vocês acham, comentem, curtam, compartilhem, tá? Porque é um tema que tá assim se sobressaindo de forma avassaladora, pelo que eu tô vendo, e eu vi a necessidade de vir falar sobre isso, tá? Eu não consegui falar maiores detalhes, né? Porque eu não sei se vai ter regulamentação a respeito disso, né? Apesar de muitas pessoas aí quererem, né, fazer isso, né? Algumas estão confundindo, né, com contrato de não estável e não é a mesma coisa, né? Mas eu tentei pegar os pontos principais, né? É um contrato que preserva aí durante o seu namoro, né, pequenas propriedades ou grandes propriedades, caso se você já tiver, né, para que o outro, sei lá, não confunda as coisas, né? Aqui para definir melhor se é um namoro ou se é uma união estável, né? Quais são os limites entre o namoro e a união estável, ainda mais com o entendimento dos nossos tribunais hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo dessa semana, tá? E eu prometi semana passada que ia trazer, né? E, bom, esse é meu entendimento. Consegui trazer algumas coisas aí para vocês. Caso vocês queiram mais detalhes, é só comentar embaixo que eu trago, tá? Pesquiso mais e trago, porque esse tema aí tá bem em voga aí, tá bom? Então, um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!